Sobre o caso da facada, o delegado concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho e que não houve um mandante contra a vida de Bolsonaro. Após concluir as investigações, Rodrigo Fernandes ganhou uma promoção do governo. Segundo o portal Metrópolis, o governo Lula vai enviar para Londres, na Inglaterra, o delegado Rodrigo Moraes Fernandes, delegado que foi responsável por investigar a facada de Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Atual diretor de inteligência da Polícia Federal, ele vai ser agregado na corporação lá na Embaixada do Brasil no Reino Unido. A nomeação foi formalizada hoje pela manhã. Sobre o caso da facada, o delegado concluiu que Adélio Bispo agiu sozinho e que não houve um mandante contra a vida de Bolsonaro. Após concluir as investigações, Rodrigo Fernandes ganhou uma promoção do governo. Isso vem a calhar, com a notícia... com a notícia anterior, no sentido das estruturas, porque você vê que até a direita tem dificuldade em ter uma proposta de reformulação das estruturas, no sentido de que agora o novo argumento é a gente vai eleger maioria no Senado na próxima eleição, sendo que já tinha feito isso agora, né? Foi a maior bancada conservadora e que não atua. A direita atua, essencialmente, na regra e no campo da esquerda, com a pauta da esquerda, com a ideia da esquerda. Seria o mesmo que alguém de direita entrar e falar: eu fui nomeado para o departamento de diversidade e fiz um grande trabalho. Fala, tá, mas você discorda da estrutura, você fez um grande trabalho, essencialmente o que a direita faz. Vou deixar tudo arrumadinho para quando a esquerda entrar fazer o que quiser. E esse caso do delegado simboliza isso perfeitamente. Ele foi lá, concluiu, existem diversos elementos que a gente pode argumentar juridicamente, enfim, filosoficamente, que dariam a entender outra coisa. Agora, ele foi isso e recebeu de alguma forma um prêmio, ou seja, que a direita entenda que precisa mexer na estrutura, não adianta jogar com o jogo existente que pertence a quem quer te destruir. Isso fica evidente. Então, agora a ideia, na próxima eleição mais senadores, na próxima eleição o Jair estará elegível. Fala, mas assim, com base em que vocês estão falando isso? O cenário não indica nada disso, então vamos com calma. Chega de tentar dissimular o que não dá mais para ocultar. Eu tinha 25 anos quando eu vi essa Constituição ser publicada e eu apanhei. Por que eu me orgulho? Porque eu fui ofendido desde os colegas de sala de aula até os professores. Eu dizia, essa Constituição é um lixo. Ela produziu o pior dos sistemas políticos possíveis e imagináveis. Isso é uma bizarrice. Ponto. Você dizia, Raimundo Faoro dizia e Roberto Campos, Bob Fields, o avô, dizia. Isso é um lixo. E o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho também dizia. E eu fui ofendido por colegas de sala de aula, por professores, por diretores e por toda aquela curriola lá, da direita e da esquerda, dizendo, não, veja bem isso aqui. A Constituição Cidadã. Constituição Cidadã. É um lixo essa Constituição. Tem uns que falam que ela é melhor que a americana, né? Tem absurdo. Que fala isso. Melhor pra quem? Essa que é melhor pra quem? Exatamente. Pra quê? Vai ser melhor pra quem sempre. Entendeu? As leis do Reich eram melhores pra Hitler. Então, melhor pra nazista. Então, eu não estou dizendo que a Constituição seja nazista. Eu estou dizendo que a nossa Constituição é inútil. Inútil não. Ela é inútil para um sistema jurídico, para que nós tenhamos um Estado de Direito. O Roberto Campos, Bob Fields, né, o avô, ele dizia o seguinte: é uma caixa de sonhos. O legislador constituinte se assemelha aos músicos do Titanic. Enquanto o barco afunda, eles estão preocupados em arranjar a partitura. Era isso que o Roberto Campos falava. Mas é isso mesmo. Mas se você olhar, e veja, a questão toda é o sistema que foi produzido. E não adianta você ter uma caixa de sonhos se a caixa tem uma estrutura que não permite que os sonhos se concretizem e cria todas as brechas para que basta chegar um mau caráter. Essa é a razão pela qual não vai adiantar a gente tirar a decisão monocrática. Porque foi a mesma coisa quando você criou a emenda impositiva. Eu lembro que eu estava no Congresso. Não, vamos criar a emenda parlamentar impositiva. Nós sentávamos, conversávamos com os deputados, sentávamos entre nós e dizia o seguinte: só vai mudar a técnica de negociação. O problema é a existência de uma emenda parlamentar porque ela rompe com o Pacto Federativo. É botar todo o dinheiro para o governo central e o governo central tem que negociar com os representantes dos estados um pedaço que ele pode negociar.
porque o resto é tudo obrigatório. A gente dizia, como é que acaba com essa palhaçada? Volta a ter o Pacto Federativo. Você passa a dar maior pedaço do bolo para os estados e para os municípios e deixa para o governo federal algumas atribuições, defesa, política exterior e moeda. Tá bom, isso é muito bonito, mas como é que você consegue fazer isso se tornar realidade? Uma nova Constituição e o esclarecimento por parte dos deputados, dos senadores que tenham vergonha na cara e queiram realmente produzir um país. Bom, mas se a gente fizer uma Constituição, uma nova Constituinte agora, vão ter 150 deputados de direita e o resto todo centrão. Tem que dar rebote, Daniel. Tem que dar, igual computador velho. Mas o que é você faz? Se dá rebote. O que é fazer isso? Para tudo! Para! João Kleber, para! Não vai fazer mais PEC, não vai fazer mais lei. Vamos limpar as PEC dos últimos 20 anos. Vamos voltar à configuração de fábrica de 88. Vamos voltar à configuração de fábrica. Agora, como fazer isso, não sei também. Não, e também com... Já corrigindo o problema, desculpa, já corrigindo o problema. Aquela Constituinte, nós tivemos a bizarrice, apesar de eu gostar dele, nós tivemos a bizarrice de ter um cara que era tetra-presidente. Era presidente do partido, foi presidente da Câmara, foi presidente da Constituinte e foi presidente da República na viagem, que foi Ulisses Guimarães. Ora, como é que você tem uma Constituinte e você funde a Constituinte com o Congresso? A Constituinte tem que ser exclusivamente Constituinte, afastada do Congresso. E os constituintes, eles têm que ter um pacto ou têm que ter a obrigação de não participar, de terem um ostracismo de pelo menos 8 anos. Que é para eles não fazerem a Constituinte pensando já na sua eleição. Copiar também a Constituição copia a Constituição da Itália, se a gente for fazer uma nova, capaz de sair pior, né? Então, copia, faz uma xerox. pessoa no chat falou isso aqui. Ele falou um negócio, o nome dele é Marcos. Ele falou um negócio interessante, ó. Não tem material humano para a nova Constituição. E o pior é que ele tem bastante razão. Tem. Esse é um dos problemas. Esse é um dos Não, material Você humano colocar tem. um dado interessante. Bom, Se você tem dado, por favor. Que estão lá, Tem eu não confio. um dado muito interessante que foi publicado em 2021, o índice da qualidade das elites dos países, que mostra o quanto a elite de um país contribui para o desenvolvimento dela, o quanto ele extrai do país e não gera valor. E o Brasil, foram 33 países, o Brasil fica em 27º. E isso que você falou agora, que o Marcelo, né? Marcos falou, a nossa elite faz muito sentido. É. Porque não tem no Brasil, talvez 10 mil pessoas que tenham as seguintes condições juntas numa pessoa só, né? Então, que entendam, tem uma boa formação, educação formal, que entendam de economia no nível razoável, que entendam de política no nível razoável. Não tem. Nesses 3 critérios, não tem 10 mil pessoas nesse país que entendam a dinâmica da política, como que ela funciona na realidade, como a economia funciona de verdade e que tenha uma educação mais ampla, de cultura, enfim, de várias outras áreas. E agora com o Enem? Não tem. O jeito que o INEP está montando o Enem, nem vai a educação formal. Não vai acabar de vez. A gente é um país acéfalo. Nós somos 212 milhões de pessoas e não tem 10 mil que tenham essas 3 características. Não tem como um país assim dar certo. Eu acredito contigo que não tenha 10 mil, mas eu acho que nós podemos ter 5 mil. E nós precisamos apenas de 200. E aí o problema Mas essas 200 não ganham fundo partidário, nem fundo eleitoral, nem podem concorrer E o problema está passa atrás. Essas 200 não estão afim de entrar na política. Não, tem até Mas gente que está. Mas tem pouquíssimas pessoas que estão afim. Você quer ver? Nós temos 5 pessoas. Não estou dizendo que eu quero fazer política. Eu já fui convidado para me candidatar, nunca me candidatei. Você tem que se candidatar a isso. Não, já fui, mas nunca. Porque a minha preocupação é outra. Vem mas com a gente. se chegasse alguém. Vem sofrer com a gente. Não, mas se chegar, eu já sofro, porque eu não tenho, eu gostaria de sofrer recebendo o salário que os deputados recebem. Eu gostaria. Mas eu sofro sem receber aquele salário. Mas não é o teu caso. Estou falando de você tem um destaque à parte, tá? Mas veja, o problema todo é. Eu participaria, por exemplo, se chegasse e falasse, Suano, vai entrar para participar de uma constituinte, você vai ser um deputado constituinte, e você renuncia a fazer qualquer cargo político. Eu participo. Eu iria para uma constituinte. Sabe por qual razão? Porque o que precisa é exatamente, nós precisamos de 100, 200, precisa mais do que 100. 100 pessoas que reúnam essas qualidades que você falou aí, que possam dizer, nós vamos produzir uma Constituição que tenha uma estrutura, uma engenharia institucional que não permita que sempre você fique de acordo com a possibilidade do indivíduo ser um iluminado. Não há espaço para iluminados. As regras são claras. E a engenharia institucional vai gerar uma obrigatoriedade de funções para cada um. E eles não podem ultrapassar isso. Ponto final. E restaurar o pacto. Olha, isso é mais difícil.
Pode não ter 10 mil, pode ter 5 mil. Agora, no Congresso não tem nenhum. Nenhum. Esse é o meu ponto. Mas nenhum. Não salva, se espremendo, hoje não dá mais nada. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.